Muitas pessoas, elas sempre me perguntam, Danilo, qual que é a melhor rotina que existe? Qual que é o melhor aeróbico? Qual que é o melhor treinamento? E essa pergunta, ela simplesmente perguntou, Danilo, o que as pessoas de sucesso têm de semelhante que você identifica como importante para que elas tenham sucesso? Qual que é o perfil, o padrão? O que que se repete em todas as pessoas? E tem um padrão. Tem um Existe. padrão, sim. A gente identificou que existe um padrão e que basicamente todas as pessoas que se dão bem, que evoluem de forma consistente, que chegam a algum lugar, elas gozam e têm os mesmos princípios, basicamente. Elas têm muita coisa em comum. E a gente foi conversando, identificando esses padrões. Isso, e a gente identificou alguns desses padrões, a gente destacou. E o que a gente quer trazer para vocês aqui é o seguinte: a roda já foi inventada. Várias pessoas hoje em dia elas buscam ter um corpo perfeito. Escolheu-se um padrão de beleza, né, Ramon, que é um pouco agressivo, possamos dizer assim. Ou seja, a pessoa tem que viver uma jornada para ter sucesso. Todas as pessoas que colocam o pé na academia, elas colocam com um objetivo claro, que é melhorar o corpo. Estética. 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 Não adianta querer tapar. Até a gente tinha postado esses dias a respeito disso. Não adianta, cara. Todo mundo, a gente é ser humano, cara. A gente sabe que os instintos estão ali, cara. Por mais que a gente reprima socialmente os instintos, a vontade de ser bonito, a vontade de chamar atenção, a vontade de ser atraente ao sexo oposto, por mais que sejam pessoas casadas, por mais você quer ser admirado, você quer ser observado. Isso é inerente ao ser humano, é uma característica natural. Não adianta suprimir isso com uma máscara de que, não, é só por saúde. A gente sabe que não é por saúde, cara. Você sabe, se você estiver mentindo, você sabe também. Então, E eu falo, as pessoas buscam a gente por estética e é o nosso papel fornecer estética à mudança e junto com a mudança, e aí sim você tem saúde, qualidade de vida. lógico. Algumas pessoas, elas até abrem mão da saúde para poder ter um determinado corpo, mas a saúde e qualidade de vida ela tá sempre embutida ali e nosso papel como orientador é justamente isso. Primeiro, as pessoas nos buscam por estética. É muito importante você entender isso. Se você busca alguém para poder te orientar, para você poder ter estética, você deve viver a estética, você deve viver o resultado, você deve viver a mudança. E o que o Ramon falou é o seguinte: é bom olhar pro espelho e ver o que gosta, não é, Ramon? Lógico, cara. Lógico. Sabe quando que você dá valor pra isso? Quando você olha pro espelho e vê que tá tudo uma merda. Isso já Aí você faz. começa a dar valor para o que você tinha ou talvez nunca teve e quer ter. Você começa a criar o desejo em relação a isso. Eu, Mas quando você perde, tem muito aluno meu que tem um corpo maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim, são corpos extremamente acima da média. E eles ficam reclamando. Mas eu já notei uma coisa, isso aqui serve de observação. Às vezes acontece comigo. Eu e o Ramon, além de orientador, a gente gosta de descer pro play, a gente gosta de fazer dieta, a gente gosta de treinar. A gente tem um sonho, né, Ramon? Qual que é o seu sonho? De ficar de corpo? Qual que é? Eu quero ser o maior que eu possa ser, o mais seu que eu possa ser, eu não quero Exato. saber. A gente tem uma alucinação desde o início, né? Eu falo, a gente tem um combustível nosso, a gente quer crescer, a gente quer ter a parte estética, a gente quer ter um pouquinho de tudo. E o que eu vejo é que à medida que a gente vai melhorando, a gente não consegue ter a percepção de como está o nosso corpo, porque a gente sempre quer mais. Não, a gente tem uma visão totalmente viciada. Totalmente viciada. Toda Pelo distorcida. fato de a gente viver isso o tempo todo, conversar com pessoas que vivem isso o tempo todo, nossos alunos vivem isso, a gente vive, a nossa família vive, grande parte da minha família se intera muito com E isso, respeito hoje em dia, e né, Ramon? respeita, gosta, admira, porque ah, viram onde isso leva, e viram que não é só uma modinha adolescente, né? E Esse guri aí outra, tá querendo ficar forte com o bracinho grande. Não, cara, isso trouxe tanta coisa positiva na minha vida, e eu posso dizer hoje que a minha vida, basicamente, ela foi construída em cima das coisas que eu aprendi nesse sistema de evolução, de dieta, de treino, de constância. Isso me ensinou base para eu levar as outras coisas da minha vida, bacana. E basicamente. uma coisa legal é que é o seguinte, galera, nesse caminho, hoje, cada pessoa se encontra com um corpo, cada pessoa se encontra numa situação. O que você tem que fazer é estruturar a tua vida para que você viva a jornada. E como você nunca vai ter uma percepção real de como o seu corpo está, às vezes você sempre quer mais, mais e mais. A gente vê isso muito quando a gente pede para o aluno, ou então até mesmo a gente tirar foto. E já deve ter acontecido com você. Você tira uma foto no momento que você está muito bem, aí você passa por um período onde você chuta o balde, e aí você pega aquela foto que você nem dava valor para aquele corpo, você criticava o seu próprio corpo, você olha para aquela foto e fala, porra, eu tava bem aqui, tava muito Exato. bem Tudo é aqui. referencial, né? Tudo é Sim. referencial. Às vezes eu me encontro com colegas antigos ou pessoas que eu tô conhecendo, alguma coisa nesse sentido, e as pessoas vêm até mim, sabem que eu sou árbitro, sabem que eu trabalho com isso e perguntam o que que eu acho do corpo delas.
Não tem o que eu falar, cara. Depende do referencial, com quem que você quer se comparar. Você pode ser um luxo ou pode ser um lixo, depende com quem você está se comparando. Já pensou se eu fosse me comparar, se eu fosse comparar o meu corpo com o corpo de alguns alunos meus que são atletas de altíssima performance? Eu ia ficar depressivo. Eu prefiro não comparar nesse sentido. É melhor não, porque eles estão dispostos a fazer muito mais do que eu nesse sentido. Eles estão Sim. dispostos a se entregar para essa vida muito mais do que eu. E eles também têm um potencial genético muito superior ao meu. Então não adianta eu querer me identificar com eles. Eu falo, a gente usa as pessoas que têm uma rotina, que às vezes vivem de corpo, porque é onde vocês pegam as referências, e a gente usa esse pessoal como referência. Ah, você pode chegar lá? Você pode chegar, mas eu falo com todos os meus alunos, antes de você chegar e querer chegar numa referência, você tem que chegar no melhor corpo da sua vida. Se você não olha pro espelho e tem o melhor corpo da sua vida, como você vai mirar lá no 10 e nem o 5 você alcançou? Lógico. Por isso que é muito importante, gente, vocês aprenderem a viver a jornada. É uma jornada de melhora de corpo, é uma jornada de melhora de metabolismo, é uma jornada de melhora comportamental, porque isso tudo que vai fazer com que você mantenha aquele corpo seco, né, Ramon? Lógico. E é aquele conceito de musa, né? Você pode ter uma musa que te inspire. Musa não é só mulher, que hoje é musa fitness e tal, mas musa no conceito padrão, né? No conceito radical da coisa, uma musa é algo ao que você se inspira, né? Você pretende ser uma musa fitness, Ramon? Eu já sou uma influência. Olha só, o olho você tem, né? Olha pra câmera. É isso aí, ó. Mas a gente tá brincando aqui, mas é exatamente isso. E aí o que é o seguinte, a roda, não inventem a roda, tá? Quando as pessoas me perguntam, então, uma rotina para a pessoa poder ter um resultado de sucesso, o que que uma pessoa, o que que um grupo de sucesso tem? Você tem os seus melhores alunos. Aí eu falo, à medida que a gente vai orientando, a gente vê o potencial de alguns alunos e à medida que essas pessoas elas começam a querer sempre melhorar e começa a aplicar tudo que a gente fala, porque tem aluno que consegue mais do que os outros, tem às vezes uma vida mais estruturada ou então cria uma situação melhor, eles têm muito mais resultados. E a gente separou alguns pontos em comuns que traçam daquela pessoa, não é a pessoa que tem corpo não, tá, gente? Porque é muito fácil hoje em dia, as pessoas viram pra mim, Ramon, e falam, ah, Danilo, hoje em dia você só trabalha com quem tem corpo. Eu falei assim... Mal sabe de onde que veio. Eu falei, gente, se eu pegar, eu não gosto de ficar postando antes e depois, porque o antes e Eu depois também não gosto, atrai só maluco. Só maluco, cara. Eu não sei, cara, mas eu não tive boas experiências com postar antes e depois, Eu até cara. posto antes e depois, mas eu falo assim, olha, eu vou postar um antes e depois, eu vou colocar que forem 6 meses a 1 ano, vou fazer um vídeo, vou mostrar um monte de dieta e vou falar o seguinte, ó, é muito simples mostrar antes e depois, porque é o seguinte, gente, a gente que tá aqui criando conteúdo, todo o conteúdo que a gente cria, ela é destinada para um tipo de pessoa que atrai um tipo de pessoa. Na hora que você coloca lá um antes e depois em 30 dias, você vai atrair quem? O maluco doidão que vai te procurar e fala assim, eu preciso emagrecer 10 quilos em 30 dias. Sai daqui, vai procurar outra pessoa. Eu velho. falo assim, olha, de se Deus. você precisa disso, eu te garanto, faz o seguinte, inicialmente eu não posso te ajudar, mas eu te aconselho a me seguir 3 meses, consumir todo o meu conteúdo, que eu vou estar aqui todos os dias, e aí você vai entender a essência do que é o meu trabalho, e se você se familiarizar com ele, você pode me buscar de novo, você pode me procurar de novo, porque nem me pagando R$1 milhão, Deixa eu na quero. geladeira. Mas o Entendeu? doidão não tem remédio. O remédio é bater a cara na parede várias vezes, Ele né? vai bater muito e não vai deixar de ser O doidão. Ramon, ele não Infelizmente, acredita nas pessoas. Eu não tenho fé na humanidade. Não, né? né? Eu tenho. Eu acho que o doidão, ele vai quebrar a cabeça, ele vai pagar o método de 30 dias, de 45, de 15, ele vai gastar dinheiro no endócrino, ele vai pro Ozempic, ele vai fazer muita coisa errada na vida dele, mas depois eu falo, olha, meu amigo, você quer a luz? A luz não é nada disso que você procurou e o não resultado é um belo É um resultado. belo resultado. Você aprendeu tudo que você não pode fazer. Sim. E o que a gente fez, então, a gente separou qual que é a rotina de uma pessoa que não tem corpo, tá? É muito importante isso aqui, porque nós construímos corpos. Nós construímos corpos através de todos os conceitos necessários que uma pessoa precisa ter de orientação para que ela consiga não só ter o corpo, mas também manter o corpo. Melhorar um corpo, gente, é tão complicado porque todo resultado que você alcança, você deve manter esse resultado. É uma progressão de resultados, é um pilhamento de resultados que você vai demorar ali anos e anos e anos, dependendo do ponto que você quer chegar. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, quanto tempo vai demorar para eu poder ter um corpo? Eu falei assim, olha, eu sei o seguinte, siga dieta o próximo mês. O próximo mês é palpável para você agora. Se você vai adequar o estilo de vida, se você vai organizar seu final de semana, só o tempo vai dizer. Então, pegue e se preocupe com algo palpável que você consiga fazer. E a gente separou desde o ponto onde um aluno, que no final ele vai ter sucesso, tá? Que ele procura a gente, qual que é um perfil que a pessoa tem que ter
para ela poder garantir, ou melhor, ter maior chance de ter sucesso, né, Ramon? Quais são as... Qual que é o perfil, né? O que acontece com a pessoa para poder procurar a gente até o ponto que ela Exatamente. fala assim, nossa, essa pessoa tem mais chance de ter sucesso se seguir tudo que a gente fala. Exatamente. Primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Mais facilmente identificável. É que essa pessoa, ela tem um desconforto muito grande. É uma pessoa que tá incomodada, mas não é incomodada assim, ai, tipo, minha amiga falou que eu tô gorda. Não, velho. Ela tá puta da cara, velho. Puta. Ela se emputeceu de um jeito, ela tomou um pau da vida de um jeito, ou ela tomou um fora, ou ela tomou um pé na bunda. Ou um pau do armário, o armário dela nada cabe mais nela, ou seja, o armário dela acabou com ela. E isso teve um gatilho, foi uma situação específica e as pessoas contam, sempre me Contam. contam, cara. Se elas não me contam, eu vou fazer contar, uma hora ela vai me contar o que foi que rolou. Elas tiveram uma espécie de trauma. Com certeza. Aquilo deu uma porrada tão grande na cara delas que elas falam, caralho, velho, tá tudo errado. Realmente eu não tava enxergando as coisas. Por isso que eu não gosto da filosofia do coitadismo, não dá fala, certo. não, velho. Não, eu quero que me fale mesmo. Eu quero que me esfregue na cara o que tá errado, que ele vai ser fácil de eu resolver, cara. O Ramon fala isso, mas todas as pessoas que nos procuram, a gente faz questão de perguntar para a pessoa qual que foi o motivo que ela procurou, o que ela busca, o que ela tem de histórico, porque isso é muito importante pra gente. E é algo comum daquela pessoa que tem sucesso, não é premissa necessária o suficiente, tá, gente? Mas é algo comum essa pessoa ter tomado uma pancada da vida e ter acordado pra vida. Pode ser porque ela não entrou em nenhum guarda-roupa, ela tomou um fora, um final de relacionamento, ela começou a entender que ela tem que dedicar tempo para ela, igual ela dedica para o trabalho, para os estudos em outras áreas, para poder cuidar da saúde dela, ou então pelo simples fato dela simplesmente chegou num ponto que ela olha pro espelho e ela não gosta mais do que vê, o que é muito comum, né, Ramon? Mas a dor tem que ser muito grande, Danilo. Tem. Realmente. Eu até fiz uma frase uma vez num post que era mais ou menos assim, você só muda de verdade quando a dor é maior do que o que eu vou até pegar. Não, precisa não, depois a gente Vejam olha. lá no meu Instagram. Depois ele vai postar. Mas é o seguinte, Ramon, por exemplo, a gente gosta de contextualizar com histórias. Você já passou por um momento assim, onde a dor pegou? Lógico, lógico. E como é que foi? Eu tive um episódio de que... Detalhe, não é episódio não, tem lá no stories dele, gordinho, você não sei lembra? se tá lá ainda, mas senão eu coloco depois pra vocês verem o estado que uma pessoa pode chegar quando ela não se cuida. O grau de nojeira que essa pessoa pode chegar. E eu tive um episódio que muitas coisas mudaram na minha vida, eu não estava muito bem estabelecido com relação ao que eu queria, eu estava um pouco perdido e eu mesmo trabalhando com isso há muitos anos, mesmo sabendo onde eu estava me enfiando, eu larguei tudo. Larguei treinar, larguei minhas terapias, dieta basicamente não existia. Sei lá, comia 20 gramas de proteína por dia, isso era muito, cara. E fora as besteiras, né? Porque é comedor de pizza Só profissional. comia, então, era pizza, rodízio de pizza, sei lá, 3, 4 vezes na semana. E o que te deu o start de mudar? Porque Cara, como é que eu falo, né? Qual que foi o fundo do poço pra você? O fundo do poço foi quando eu basicamente percebi que eu já não olhava no espelho. Todo espelho que eu passava de cabeça reta, e se eu olhava rápido. Qualquer reflexo que eu visse, eu tinha que passar rápido, porque aquilo pra mim era... Me olhar no espelho pra mim era uma agressão. Eu me sentia mal demais. Aí eu ia tirar uma foto, já não tirava... Eu nem tenho foto dessa época, porque... Aqui, uma coisa muito comum, tá? Você pode pegar seu celular aí e começa a ver que as pessoas elas têm buracos nos momentos onde elas não se sentem bem com o próprio corpo, porque elas não tiram foto. Às vezes, quem não tá vivendo o processo, né? A pessoa que vive o processo de mudança, independente do corpo que ela tá, se ela vive a mudança, ela começa a tirar foto. Exatamente. E eu comecei a me sentir realmente inflamado pela quantidade de gordura que eu comecei a angariar. Eu sentia que a minha pele parecia que estava... É uma sensação muito esquisita. Eu tinha a impressão que a minha pele estava sensível além da conta. Uma coisa Parece que a interessante. roupa machucava a minha pele. Eu tinha essa sensação. Muito esquisito. Isso, e fora que eu falo, né? A vida é feita de momentos onde a gente tem ali momentos de prazer. Olhar pro espelho e saber que você tem um controle do seu corpo, que você tá vendo o que você gosta, que esse sentimento é um sentimento único que se você nunca sentiu na vida, experimente, porque eu te garanto, isso vai modular muita coisa na sua vida. Sim. E quando você perde isso, uma vez também que você já teve, né? Isso era importante, você vê o tanto que é importante, o tanto que faz falta, né? Todos vocês aí, ó, já passaram por isso, já passaram. O fundo do poço, na verdade, quem determina é você. Não, e o gatilho foi muito louco. Eu É? até contei já uma vez. Tá, conta aí, conta pro pessoal. Eu me lembro que eu fui conversar com uma guria porque eu queria sair com aquela guria.
Você ouviu essa história ou não? Não, eu não lembro. Eu já ouvi, mas eu quero ouvir. Pode contar, faz de conta que eu não Aí ouvi. eu tava conversando, tava tudo certo, aí eu queria sair com ela e eu não ia ficar me enrolando pra isso, né? Não precisa. E aí eu chamei ela pra sair e ela me mandou uma mensagem com uma frase. E a frase dizia: vou ficar te devendo. Não vai dar, vou ficar te devendo. Eu me remeteu automaticamente ao que minha avó falava pra mendigo na rua. Tipo, esses mendigos Aham. de sacanagem, assim, que querem dinheiro, você dá comida, o cara joga fora. Ela, não, vou ficar te devendo. Aí eu falei, velho, a mina me tratou igual um mendigo, velho. Não é possível. Ficou devendo uma Vai ficar saidinha. devendo, velho. Pra mim, não, velho. Nesse dia eu fiquei muito puto. Esse foi o gatilho, eu não tenho vergonha de falar. Esse foi o gatilho, eu falei, vai ficar devendo é o caralho, velho. Aqui, Pra mim, mas nunca mais ninguém vai ficar me devendo. esse Tá doido? gatilho é um dos mais comuns que tem, porque, por exemplo, é muito importante, tá, gente? Vários de vocês aí, ó, estão casados, namoram. Um dos pontos principais que a pessoa volta e muda totalmente a rotina é quando ela termina. E acontece direto, ó, já aconteceu com um casal que eu conheci os dois jogados, eles terminaram, um começou a seguir dieta, o outro começou a seguir dieta, eles ficaram, tipo assim, alcançaram um padrão de beleza bem bacana, e depois os dois foram conversar e falaram, pô, por que que a gente não fez isso estando juntos? Então, um dos gatilhos principais que acontece com homens e mulheres é final de relacionamento, ou seja, quer dizer, então, que quando você termina um relacionamento, você tem tempo para poder cuidar de você, porque agora você tá na pista. E quando você está com uma pessoa que tá do seu lado, que eu sempre falo, cuidar do corpo é uma forma de carinho, tá, gente? Porque dentro de uma relação, o que que mantém uma relação? É conversa, é carinho, é amor, é cuidado com o corpo. Tem a relação também de prazer, onde você olha e sente desejo pela pessoa, tá? Você não sente só desejo pela parte de admiração, não. O desejo, ele vem pela parte de visual, pela parte de saber que a outra pessoa está cuidando do corpo dela, além o que disso também remete saúde e qualidade de vida. Então, vocês verem que existem esses desejos. Não deixe para cuidar do seu corpo quando a sua relação estiver ali, ó, acabando. Cuide do seu corpo, cuide da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, sempre juntos, o que é principal. Você acha que o teu cônjuge é obrigado a ver se todo zoadão? Tua esposa? Não, e fora o seguinte, Vai né, lá com a gente? pançona de cerveja e você acha bonito pra O ela? pessoal da internet, eu falo, o pessoal da internet fala assim, ai, nossa, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que pensar o seguinte, uma pessoa que está engordando hoje, com a idade que vocês estão, você pode ter certeza, daqui 10 anos ela está engordando mais e mais. No final das contas vai ser um AVC, um infarto, qualquer outro problema relacionado à quantidade de gordura. Eu falo com o Ramon, Isso vai ser um ônus na vida dessa pessoa? É isso que você quer? sim, quando a gente fala aqui que a estética importa, porque importa também, é o seguinte, a tendência de todas as pessoas, basicamente, que não começarem a se cuidar é terem problemas relacionados com a obesidade. Quando eu falo problemas com a obesidade, é você ter uma diabetes, onde vai te tirar ali anos de vida, tirar a qualidade de vida. Então, gente, o controle da composição corporal, que favorece a parte estética, porque você não vai ter gordura dando formato para o seu corpo, é essencial, porque é um sinalizador que ele é visível. Você começa a ver de forma sintomática ali, ó, você engordando, e você sabe qual que é a tendência disso acontecer. A tendência é ficar cada vez pior, cada vez pior. É um ciclo, é uma síndrome realmente, né? Depois que ela começa pra você interromper, cada vez fica mais difícil. Fica complicado, porque a vida, na verdade, o que que acontece? Essa questão de como é que a pessoa chegou no fundo do poço, que é comum, é simplesmente ela começa a alocar muito mais horas pro trabalho. E você não percebe, cara. Sabe, Quem tá vivendo não percebe. Eu não percebi, velho. Você não percebeu que estava fofinho, não? Não, Quando você velho, colocava eu essa roupinha percebi. assim, você não preenchia a roupa, não? Não, mas ainda o meu olhar. Sabe por quê, cara? Vocês têm que aprender uma coisa. Quando vocês olham no espelho, essa não é a imagem que as pessoas veem de você. Não é você de verdade no espelho. Você acha que é, mas não é. O eu de você no espelho é o eu que faz. Você olha no melhor ângulo, Melhor ângulo. e tudo mais, e tá lá quase se matando. Aí depois você sai do espelho. Esse Relaxa. é o que tá todo mundo vendo. Pede pra alguém filmar você ou tirar uma foto tua quando Sem você tá você ver. distraidão. Essa é a pessoa que tá todo mundo vendo. Sacou? Olha aí, ó. Vai ficar em É o depressão teste. hoje. Todo mundo tem um dever de casa, então, tá? Pede pro amigo ou alguém e fala assim, ó, me filma em um momento onde eu não vou estar percebendo. Aí você vai ver como você realmente está. É igual uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos. Às vezes eles vêm com uma foto do corpo de, sei lá, alguns anos atrás. E eles têm uma foto ou duas. Não, e Maravilhosas. detalhe, um ângulo diferente, o sol tá se pondo, e tá tudo a favor dele, o universo, as estrelas, elas estão ali, ó, é a foto perfeita. Não, ele tirou 1000 fotos e uma delas ficou boa, porque teve um ângulo específico, assim, ó, a hora que o sol bateu, pá,
Foi o. E é a foto que Aconteceu manda. uma mágica. E ele, não, mas veja bem, eu já tive esse corpo. Eu falo, não, meu querido, você não teve esse corpo. Você teve esse corpo durante 1 segundo da tua vida. Esse corpo, essa imagem especificamente, que você está me mostrando e falando que estava tão fácil de conseguir esse corpo você teve durante 1 segundo da tua vida, que é uma imagem captada É assim, um frame. avatar. É um avatar seu que você tem no seu memória. Exatamente. Então, essa foto aí que você guarda e mostra pra todo mundo, as fotos que você manda no teu contatinho, essa que você põe no Tinder, essa foto, velho, não é você de verdade. Essa foto foi você durante 1 segundo da tua vida. Ah, mas Essa é a ó, verdade. mas Então isso é não vem com essa a realidade da vida da rede social, gente. Vocês têm que tomar muito cuidado. Uma das coisas que eu sempre faço também na consultoria é o seguinte: eu chego pra pessoa que tá evoluindo e ela nunca tá satisfeita, é normal. E eu viro pra ela e falo assim: olha, qual que é o melhor corpo que você já teve na vida? Eu quero a foto. Aí na hora que eu pego a foto, eu falo assim: olha, a sua meta é esse corpo. Você tem que chegar nesse corpo. Aí muitas mulheres falam assim comigo: nossa, Dani, mas eu tinha esse corpo quando eu tinha 18 anos de idade. Eu falei assim: não tem problema. Agora que você tá com 30, com 40, com 50, você tem que ter esse corpo. É justo com você, você já teve, você já esteve lá. E aí, durante todo o caminho que a gente vai fazendo dieta, treinando, fazendo tudo, aí no meio do caminho a pessoa vai melhorando e esse negócio de foto é complicado, que aí a pessoa vai lá e na hora da atualização manda foto pra gente, aí é a seguinte frase: eu sei que a pessoa tá melhorando. Olha, Danilo, essa foto eu tirei, eu tentei tirar várias, mas eu tô melhor que essa foto, viu? O que é muito comum, né? É muito comum e as pessoas sempre acabam pensando de que vendeu-se essa ideia, né, que você só consegue ter um corpo muito estético quando muito jovem. E é uma ideia idiota pra caramba, cara. Na verdade é o seguinte, Você consegue, deixa até entrar, você consegue sem muito esforço, verdade. Pô, uma puberdade é maravilhosa, cara. Pô, você tá sequinho, não, você não tem um grande corpo, mas pelo menos você tá fazendo merda pra caramba e teu corpo tá aceitando o desaforo. tá aceitando o desaforo por quê? É. Porque você geralmente tem um metabolismo mais acelerado, você não fudeu literalmente o seu metabolismo ao longo dos anos. Por que que você mesmo, Você quando nunca você cagou nele. você tinha 17, 18 anos, 20 anos, você comia muito mais do que hoje. Você era uma máquina potente de gastar energia e hoje em dia, só de olhar para um hambúrguer, você engorda. Por quê? Porque você errou, você acumulou erro e erro e erro e erro em cima de erro. E esse é até um assunto que a gente vai comentar num podcast, né? Que é metabolismo. Exato, esse vai ser lindo, cara. Vocês vão ter que. Esse vai ser muito bom. Vai ser massa. E o problema não é a idade, cara. O problema é o que você fez. Você não fez cagadas suficientes para foder o teu metabolismo até os 18, 19, 20, 21, né? Mas depois dos 22, 23 e desce a ladeira, você ficou acumulando erro em cima de erro. Erro em cima de erro. Aí tenta corrigir, erra mais. Porque daí vai lá, tira o carboidrato e daí nem vamos continuar porque a gente sabe no que isso vai dar. Isso, e pra você entender, esse assunto vai ser um assunto do podcast. Vocês sabiam que existe uma explicação pelo fato de todas as pessoas estarem engordando, comerem pouco e simplesmente serem pouco recompensadas pelos trabalhos de vocês? Tem um assunto e esse é um assunto que eu separei no podcast. Isso é maravilhoso. E aí, voltando então, isso que o Ramon falou é muito importante, tá? Então as pessoas, elas sofrem, elas chegam no fundo do poço, sendo que o fundo do seu poço é diferente de cada pessoa. O Ramon descreveu aqui uma situação Sempre dá para ir mais fundo. onde ele tampava os espelhos da casa dele e levou um fora de uma menina que ele queria sair. Ela ficou devendo para ele uma saída, então esse foi o fundo do poço dele. E, por exemplo, eu tive meu fundo do poço, eu lembro, isso era 2015, eu sempre fui muito magro, né? Então, eu sempre praticava atividade física, e em 2015 eu fiquei meio largado, e o meu largado eu fui comendo, sempre o largado nosso vai ser comendo, não deixei de fazer atividade física, mas teve uma época que eu olhei pro espelho e falei assim, pô, tá de sacanagem, né? Não tava gostando do que eu tava vendo, e foi onde eu enfiei a cara. Enfiei a cara e eu consegui secar bastante, e foi nessa época também que eu comecei a estudar, então isso vai longas e longas histórias aí, e foi na única vez que eu olhei pro espelho e falei assim, pô, não, eu quero manter pelo menos um set point e eu não quero passar disso. Então, Tem que ter um limite, cara. Tem. E outra coisa, tá? Eu falo com o pessoal, o corpo que não está melhorando, ele está piorando devagar. Se você não tem um plano, se você vive a vida, o que é viver a vida? Você tem 20, tem 25, 30, 35, o que está acontecendo com você? Seu metabolismo está ficando uma merda, entendeu? Você aloca muito menos horas para atividade física, você tem muito mais responsabilidade no seu trabalho e você tem filho que rouba horas da sua vida, rouba no bom sentido, tá, gente? Eu encaro a vida como um banco de dados, de horas. Simplesmente ele vai lá, filho, preencheu 3 horas do seu dia, 3 horas líquidas e vai tirar do seu dia. E aí, no final das contas, sobra poucas horas para você poder fazer atividade física e cuidar do seu corpo. Fora que, ao longo da idade, o que o pessoal gosta de fazer? Gostos peculiares por comidas e bebidas. O pessoal gosta, toda diversão envolve comida e bebida, ninguém tem limite, vive a loucura alimentar, empilhando erros, e o destino de todo mundo que não se cuidar é só um.
é ficar com um percentual de gordura cada vez mais alto e ter problemas. Então, gente, essa questão do fundo do poço é comum, sendo que cada pessoa tem um fundo do poço. O outro fundo do poço muito comum para mulher, sabe qual que é? Eu não entro em nenhuma roupa minha. Ela começa a guardar as roupas guardadas e de repente ela não entra em mais nenhuma. Às vezes acontece com o homem, mas pra mulher é pior. E hoje em dia eu escuto muito isso. Dani, eu não estou entrando em nenhuma roupa minha mais. E isso aí faz com que ela faça uma reflexão, pô. E aí às vezes ela olha pro espelho e aí ela cai na real que ela engordou. Quando é a bunda, tá tudo certo, né? Glúteozão crescendo, aí a gente quer roupa nova. Isso, eu falo. A mulher vai ganhando gordura de baixo pra cima. Isso também é outro tema que a gente separou. Mas ela vai ganhando gordura de baixo pra cima e aquela mulher que começa simplesmente a comprometer toda a região da cintura, gordura abdominal, gordura no tríceps, nas costas. Aí ela vai subir na calça, né? A calça vai subindo, 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 coloca o vestidinho largo pra baixo. Mas uma cintura larga não tem jeito. Não tem na hora jeito. que a cintura começa a ficar na largura do ombro, aí acabou. Aí você tem um problema em mãos. E o que tem que lembrar sempre, galera, se você não está evoluindo, você está regredindo. Você não fica parado no tempo. O tempo passa, o sistema vai se alterando, as mudanças hormonais vão acontecendo, elas são várias, de vários aspectos. Você vai tendo acúmulo, a tua vida vai mudando, vai tendo acúmulo de estresse. Se você não está numa jornada de desenvolvimento, você não tá parado no tempo, irmão. Você tá perdendo. É igual a galera que mexe com financeiro, com ativos, passivos e tudo mais. É aquilo, se o teu dinheiro não tá rendendo, ele tá desvalorizando. A inflaçãozinha, né? Então você tem uma inflação fisiológica. Encara a inflação, Nossa, gente. velho, É a que legal. idade, inflação fisiológica. Inflação fisiológica. A idade e o somatório dos seus erros é a sua inflação que prejudica todo o seu metabolismo. É onde uma refeição que não te engordaria quando você tem 20 anos e ela continua existindo na tua vida, na hora que você faz 35, ela começa a te engordar. Ou seja, você criou e construiu um metabolismo não favorável a seu favor. Então, gente, tomem cuidado com a idade, Se tá? você não tá evoluindo, você está regredindo, por mais que não Piorando pareça. devagar, tá? Por mais que não pareça. E aí vai chegar um momento que você vai se olhar e vai tomar um puta susto e vai falar, putz, agora desgraçou com tudo, agora é correria, e você vai lá. Ramon, quero Isso. aqueles projetos muito loucos. Pega uma criança e fala assim, o que você acha de mim? Aí pega uma amiga sua magra, da sua família, e fala assim, qual que é a diferença nossa? E aí a criança com certeza vai te falar. Então, gente, comecem a observar o corpo de vocês e verifiquem tendência, tá? A maneira mais fácil de uma pessoa, homem ou mulher, verificar o que está acontecendo de errado na vida dela é muito simples. Pegue foto sua hoje, 2 anos para trás, até formar num range de 20 anos. Observe o que está acontecendo com o seu corpo. Se você estiver engordando, você pode ter certeza. Você vai começar a engordar numa curva quase que exponencial depois de certa idade. Então, fiquem atentos. Porque o que eu vejo hoje, sabe o que é? Pelo menos igual eu tô. Você tá com quantos, Ramon? 40 e quantos? Eu vou ser bem educado. Eu tô com 37 anos, o Ramon, 32. quantos anos? 32? É muita vida, né? É muita vida. Esses olhos claros aí já viveram muitas aventuras. Muita bomba aqui no E o seguinte, o que eu vejo é que as pessoas da minha idade, principalmente quando tem filho, elas estão desistindo. Estão desistindo de cuidar do corpo, estão desistindo de manter. Eu falo, gente, ninguém precisa que ter corpo estético não, tá? Aí, igual eu falei, a gente verifica a tendência. Quando eu olho Meus alunos precisam, tá? Não, Vocês estão vendo aqui, ó. Quem contrata a gente Vocês precisa. precisam. Não vem com esse papinho aí, velho. Vocês precisam, vocês têm obrigação de ter. Não, mas eu falo pro pessoal no geral, No contexto que é o geral. seguinte, hoje em dia é muito comum a pessoa falar assim, nossa, mas não precisa, meu amigo. Se você não melhorar, ou então se você começar a viver limites na sua vida, você pode ter certeza, você vai pagar um preço alto lá no futuro, muito alto, muito caro. Tanto que é aquela questão das pessoas que me procuram e me falam, me vem com aquele discurso de eu só quero dar uma melhoradinha ou eu só quero manter o que eu tenho. Não, velho, você não precisa de mim, não adianta a gente trabalhar junto. Eu vou me frustrar, você vai se frustrar. Eu não acredito nisso. Não, na verdade, o que eu vejo é que algumas pessoas elas não estão preparadas. Vamos supor, as pessoas às vezes elas me procuram e eu montei uma parte da minha consultoria, principalmente a inicial, para que independente da pessoa se ela vai renovar ou não, ela consiga levar alguns conceitos para o resto da vida. Eu entendi que com a exposição do Instagram, o Ramon ele tem um público muito nichado, gente. O Ramon hoje em dia, por ser árbitro da IFBB, trabalhar com atleta, ele começou... Era da FBB, agora senão eles me processam. NPC? Era da FBB, agora é Paraná Fisiculturismo. Perfeito. E é o seguinte, o público do Ramon, vocês vão ver ele falando de uma forma muito mais incisiva, é um público que sabe o que quer.
Não é um público qualquer. O Ramon não trabalha com pessoas que aleatórias, né, Ramon? Tanto que ele tem uma triagem muito grande. Hoje em dia o público dele é o quê? São atletas, ele abriu o range para pessoas que desejam viver em alta performance e já tem ali uma construção de saber muito bem o que quer. Já sabem muito bem o que querem. Essa é a verdade. Pessoas bem resolvidas. O meu público, ele é um range um pouco maior, assim, possamos dizer. Eles são pessoas que querem aprender. Mas eu tenho visto, Danilo, que devagar esses públicos eles estão meio que entrando numa convergência. Eles nicham, né? Eles nicham. Na verdade, quem fica no longo prazo dos meus alunos são aquelas pessoas que realmente buscam o melhor resultado sempre. E como existem pessoas sem fins, e o nosso papel é sempre ajudá-los, então o que tem acontecido é isso. Tem aluno teu que, cara, se subisse num palco de fisiculturismo, em 2 semanas eu fazia a preparação, subia e existem levava. vários. Eu falo que à medida que os alunos eles vão melhorando, eu vou dividindo eles em grupo. E, cara, tem um grupo, hoje em dia, de alunas minhas, deve ter 40 meninas lá, são as meninas que eu falo, que alcançam 10% em dobra, gente. Qualquer mulher que alcança 10% em dobra, ela vai chegar no lugar, não vai ter ninguém melhor que elas. Eu tenho um grupo, Ramon, que deve ter umas 40, são 8 anos trabalhando, 40 meninas lá dentro. São máquinas de seguir dieta. Então, até mandar um beijo pra todas elas têm que estar me assistindo, se não assistir eu vou cobrar, tá? Vocês estão de parabéns, são pessoas referências, e eu falo com elas, olha, a obrigação suas, além de desfilar beleza por aí, é levar conhecimento pro pessoal. Por quê? Hoje em dia, nesse mundo fitness, gente, tome cuidado, tá? A desinformação e o desejo pelo resultado rápido fará com que você gaste dinheiro em coisas desnecessárias, né, Ramon? É até interessante de observar, eu não fico o tempo todo olhando, mas eu vejo as postagens das tuas alunas e das minhas, dos meus alunos, eles não são hipócritas, né, cara? Eles falam realmente o que é, e eles não têm... assim, realmente eles estão pela verdade no negócio. Uma coisa que uma vez rolou uma discussão nesse grupo, uma das meninas falaram assim, olha, todo mundo que conversa comigo, eu falo realmente como funciona. Eu falo para as pessoas o que realmente é, o que deve ser feito, porque é muito lindo você viver no mundo de Nárnia, né? Onde o pessoal só quer tirar dinheiro seu ali. Às vezes eu vejo minhas amigas fazendo determinadas coisas, eu falo com elas, olha, isso aqui não vai dar certo. Entendeu? Desiste. Quando eu falo isso, é importante, tá? Sabe? Porque a gente está comentando aqui que uma das sinalizações da pessoa procurar uma consultoria e ter sucesso é o fundo do poço. Você no fundo do poço, você aceita qualquer coisa. Você no fundo do poço, o mundo e o mercado, ele espera o seu fundo do poço, porque qualquer coisa te encanta. Então, cara, gente, tome cuidado com isso. Se a gente quisesse ganhar dinheiro com gente fodida, velho. Tem gente que o modelo de negócio das pessoas é esse. Sabe qual que é o modelo de negócio de determinadas pessoas? Isso funciona o seguinte... A pessoa identifica quem está no fundo do poço, porque é clássico, por exemplo, a criação de conteúdo que a gente faz aqui no Instagram, se eu quisesse vincular só para pessoas que querem um resultado rápido, sabe o que eu faria? Eu ganharia 10 vezes mais, eu ia ter muito mais aluno e outra coisa, eu ia colocar todo mundo em dieta restritiva, com jejum, low carb e faça a pessoa perder 4 quilos. 10 vezes é pouco, ia ser bem 2 meses e acabou. Só que é o seguinte, essas pessoas estão atrapalhando... como se diz, né, no longo prazo, a vida de todo mundo. Mas isso também é assunto para um outro podcast. Assim, eu não tô aqui para julgar os outros, tá tudo certo, né? Mas, enfim. Vamos continuar. A gente é campeão em fugir do assunto, é impressionante. Olha só, a gente pegou um pequeno tema falando sobre o fundo do poço, né? E a gente separou um segundo. O que a gente tem aí, Ramon? O segundo ponto para uma pessoa ter sucesso. É a busca pela ajuda especializada. E normalmente essas pessoas que... Especializada, eu digo especializada de verdade. Pessoas que sabem, ela vai checar esse profissional antes de fechar qualquer coisa com ele. Ela tem um critério, ela tem referência. Porque normalmente é a pessoa que já passou por todo que é tipo de profissional, tanto de treinamento, tanto quanto de nutrição, tanto quanto de medicina esportiva, de massagem, de venda de produto, de tudo que você possa imaginar. Então ela já se frustrou com tudo que é tipo de profissional. E aí, de repente, ela agora... E existem 2 modelos, tá, gente, de pessoas. Tem pessoas que parece que elas têm tara de caçar o método que vai dar errado. Não, eu tenho conhecidos, não são amigos meus, mas eu já sentei em rodas de profissionais, eu não vou nem citar qual tipo de profissional, até foram vários tipos, várias vertentes de profissionais. E eles mesmos sabem que eles estão vendendo uma mentira. Eles falam, cara, tem gente que quer comprar isso. Cara, eu vou te falar... Se tem gente que quer comprar, eu vou vender. Eu tenho uma seguinte... Sou eu, vai ser outro. Uma seguinte observação.
Primeira coisa, existe o grupo de pessoas que tentaram pelo resultado rápido, essas pessoas são as que são mais enganadas no longo prazo, e existem sim algumas pessoas que não têm nem noção do que estão fazendo, porque são pessoas que trabalham muito, estudam muito na área delas, elas não conseguem estudar outras áreas para ter uma noção para poder escolher um bom profissional, e elas são jogadas por vários métodos, e essa pessoa às vezes chega até a gente descrente, e assim a gente ouve a seguinte palavra: eu já tentei de tudo na minha vida. E a gente consegue identificar qual que é o perfil da pessoa. Como a gente já faz a seleção, né, Ramon? O louco que quer o resultado rápido, a gente já exclui logo na fonte, porque mostra pra ele por que ele ainda tem que evoluir até certo ponto, né? Cair na real que nada vai acontecer do jeito dele, que o não resultado que ele tá colecionando há anos é um resultado. Mas tem esse outro tipo de pessoa. Eu juro pra você que as pessoas que falam que já fez de tudo, em 10 minutos, eu consigo compreender absolutamente o que ela fez de errado. Eu falo assim, qual que foi a última dieta que você fez? E a penúltima? E teve progressão? Qual que é o maior tempo que você ficou com um profissional? Aí a pessoa pega e fala assim, olha, eu te garanto que você não fez nada, entendeu? E eu vou te mostrar aqui, porque aqui a gente vai fazer e você vai viver a jornada. A longo prazo ela nunca fez nada, sempre foi há 2 meses, aí ela fez mais 6 com outro. 6 é o cacete, nunca fez nem 6. Sempre é 2, é 1, é o pacotinho de 3 meses da não sei, empresa tal. Eu brinco com as pessoas o seguinte, eu falei assim, olha, a primeira coisa que uma pessoa senta na minha frente e fala assim, olha, perder 1 quilo não resolve a nossa vida, perder 2, perder 3 não resolve. Qualquer pessoa te coloca em restrição, qualquer pessoa te coloca em low carb, qualquer pessoa faz você fazer jejum, qualquer pessoa faz você perder 5 quilos sentindo fome nos primeiros 2 meses. Mas isso é o grande problema, porque isso não é sustentável. O que a gente vai fazer aqui é algo sustentável para você. Usar a termodinâmica para fritar uma pessoa é muito fácil, cara. É fácil. E isso é atrativo, né? Eu falo, as dietas de curto prazo, com restrição, sabendo que todo mundo aguenta passar uma fome. Todo mundo. E aí é onde... E detalhe, é onde existe o fluxo maior de dinheiro, estão nas dietas que são feitas por metodologias para poder te oferecer um resultado de curto prazo que enchem os seus olhos e fodem a vida dos outros profissionais que vão pegar você com tudo desajustado do seu corpo. Sistema de recompensa desajustado, metabolismo desajustado, a parte sua de saciedade, de noção de fome ou não fome, fraqueza, tudo bagunçado. E aí é o que atrapalha a vida nossa. Trampo do caralho. Mas é o que enche o olho, é o que faz a pessoa assim, nossa, isso aqui que é o bom. Eu falei assim, cara, tem gente que gira pra mim e fala assim, não, porque eu usei tal estratégia e deu muito certo pra mim. Eu falei assim, mas deu certo? Eu falei assim, se tivesse dado certo, você não tava aqui. Eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, tudo na sua vida deu errado. Às vezes eu falo com determinadas pessoas, eu falo assim, a pessoa começa a falar, eu falo assim, olha, você pode ter aprendido algumas coisas, mas eu vou verificar se você realmente aprendeu. Porque toda exposição a certa metodologia você aprende. Às vezes você aprende até que você não deve ir ali de novo, entendeu? Ou seja, o seu limite. Mas eu mostro pra pessoa, eu falo assim, olha, tudo que você já fez deu errado. Porque você está vivendo um erro. E você está acumulando um erro que daqui a pouco vai começar a fazer com que você tenha problema de saúde. Então, tá tudo errado. Não, e sabe qual que é a coisa mais louca? Quando essa pessoa ela pega a primeira rotina que você envia pra ela, de tudo que ela tem que fazer, ela fala, ô Ramon, você tem certeza que você não errou nada aqui? Mas é clássica. É clássico. Você tem certeza que é tudo isso aqui mesmo? Eu escuto muito, sabe o quê? Mas é sempre isso. É padrão. Eu já sei que essa pessoa que tentou de tudo, quer dizer, você não tentou isso aí, então você tá achando que tá errado, velho? É porque você talvez não tenha tentado isso aqui. Eu escuto muito, às vezes, a pessoa fala assim pra mim, nossa, mas tá muito igual ao que eu fazia. Eu falo assim, não, mas dessa vez, então, tá totalmente diferente, você vai ver no longo prazo. Pega e faz que eu garanto que você vai ter resultado. Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, mas parece mágica, tá dando resultado. Exato, o capeta mora nos detalhes. Eu nunca vou contar os detalhes. É tipo isso. Então, gente, essa questão, quando a pessoa ela tem uma frustração, ela entende que ela tem que mudar, então ela acorda pra vida, tá? E ela começa a ser seletiva para procurar qual profissional vai orientá-la. Vocês sabem como é que vocês procuram um profissional? Vocês veem a amiga que sempre teve um corpo bom, que tá fazendo parceria com alguém, pega e fala assim, não, porque tal pessoa é boa, tal pessoa é boa. Gente, a rede social tá aí. Sabe o que você vai fazer antes de escolher um profissional? Você vai seguir a pessoa 3, 4, 6 meses. Nós orientamos as pessoas que estão meio perdidas. Falo pra fazer eu isso. falo, gente, o aluno perdido, eu falo com ele, olha, eu quero que você me siga durante 3, 4, 5 meses, que eu tenho certeza que se você me mandar uma mensagem depois desse tempo, você saberá exatamente qual que é a minha linha, o que eu acredito, o que eu posso te fornecer e se você vai se familiarizar comigo, com o meu jeito e com a maneira que eu trabalho. Então, gente, antes de escolher um profissional, a indicação ela é boa? A indicação é boa que tinha lá nos nossos avós, ó. Porque o nosso avô falou assim, eu preciso de um dentista, vai nessa pessoa que ela é boa. Não tinha parceria, não tinha nada. Entendeu? Então, escolha bem quem vai cuidar da saúde de vocês, tá? Porque a área da saúde é o seguinte, existe uma analogia que eu falo, Ramon, existem pessoas que estão num modelo de negócio para poder ganhar, simplesmente só ganhar dinheiro, tá?
E sabe como é que eu faço para poder identificar isso? E eu falo para alguns alunos meus, é muito simples, gente. Na área da saúde funciona o seguinte: se você foi num profissional e o papel que você saiu de lá de dentro foi o mesmo papel que sua mãe sairia, sua irmã sairia, sua avó sairia, sendo você como orientador, aquele serviço, ele é bom. Se não, não é. E aí fica É muito muito claro. louco. Eu falo às vezes com algumas pessoas que E eu é conheço, eu falo muito assim, cara, louco. você passaria isso aí pra sua esposa? Você passaria isso aí pra sua mãe? Não, você não passaria, então você pode ter certeza, você tá jogando o jogo do dinheiro. E as pessoas sabem que se não for jogar o jogo do dinheiro, elas não fazem parte E do sabe o que é grupo. mais louco? As pessoas estão tão bitoladas a pensar que essa é a forma correta de clínica ou de qualquer coisa que seja. Uma vez eu fiz uma rotina para um esposo de uma aluna minha, que era uma musa fitness realmente. E aí? E aí ele tava nessa saga, que ele foi para tudo que é canto. Tudo que é canto, gastou rios de dinheiro, e, enfim, foi para tudo que é canto mesmo. Esse rodou. Rodou. E é triste, viu, gente, essa pessoa Aí que eu roda. fiz, aí eu elaborei uma rotina para ele, mandei a rotina e ele veio com a seguinte contestação. Ele falou: Ramon, isso aqui você já fez com alguém? Porque isso aqui é muito diferente. Falei, cara, nunca eu fiz com ninguém. Porque isso é pra você, cara. Isso aqui é desenhado pra você. É a tua rotina. Eu não fiz com ninguém, velho. Eu sei todo o conceito que o código por trás disso. Mas isso aqui nunca ninguém fez. Quem vai fazer é você. A rotina é tua. Tá montado isso, é tua. Quem é que tem a rotina igual a você? O sistema igual ao teu? O metabolismo funcionando igual ao teu? Tem as tuas predileções? E Então, detalhe, como é que você quer que eu tenha testado isso em outra pessoa? Essa rotina específica é tua, velho. Faça, é tua. e outra coisa, né? No serviço de orientação, na hora que a pessoa tem uma rotina, fala assim, cada problema que a pessoa tem, cada dificuldade que a pessoa tem, tudo que acontece na vida dela, vai moldando a rotina dela. Não, Ramon, isso aqui não deu certo por conta desse motivo. Você tem como orientador, você tem que resolver. Então, o que faz uma pessoa ter resultado, gente, é uma orientação especializada de uma pessoa que mantém-se dentro do seu grau de competência, que vai conseguir te oferecer o que você busca. O que você busca é melhorar o seu corpo dentro da sua atmosfera, dentro do seu ambiente. E aí sim, você tem que entender que você não tem o corpo que você deseja porque você tem limitações. Você não tem o corpo que você deseja porque você erra demais. A pessoa que vai te orientar, ela vai te mostrar um dos possíveis caminhos. Por isso que você tem que escolher muito bem o seu profissional perante tudo de literatura que ela já leu, que ela acredita, que ela Ela já estudou, viveu, que ela já já viveu, testou. na parte teórica, na parte prática. O Ramon falou uma coisa muito interessante aqui. As pessoas, quando chegam pra mim, aí elas ficam meio assim assustadas, é normal, porque eu monto de um jeito que talvez a pessoa que passou por vários profissionais nunca viu na vida. E aí eu falo com ela: olha, se você nunca fez uma dieta como essa, é porque você fez tudo muito errado. Porque isso aqui é o básico. É o básico que tem que ser feito. E às vezes eu falo com a pessoa: para você, isso é um evento único. Para mim, não. São 8 anos trabalhando dessa forma, esse sistema que é o jeito que dá certo, pode fazer e acreditar. Muitas pessoas, elas têm dúvidas, mas a dúvida dentro de um planejamento, dentro de um planejamento e a pessoa começa a seguir, ela some com 2 semanas, sabe por quê? Primeiro, ela não engorda. E depois ela começa a se sentir bem e ela vai melhorando gradativamente. Então, o objetivo numa orientação é sempre esse, tá, gente? Por isso que você só precisa cuidar com as pessoas que você atende. Porque tem que ser pessoas que são suficientemente bem resolvidas para dar chance ao tempo. Porque se Claro. ela não dá chance ao tempo, ela tira a conclusão de tudo que ela vê. Ah, meu irmão, aí ó. Ou mais Não uma dá coisa, assim, velho. eu gosto. Vocês verem, olha só como é que o Ramon ele tá num outro nível. As pessoas procuram o Ramon, que ela já tem um nível, às vezes, de corpo, né, Ramon? Já tem um nível de experiência. E o Ramon sai pulindo isso para que elas cheguem, literalmente, eu falo muito isso. Nosso objetivo é chegar no melhor corpo da vida. Às vezes as pessoas já chegam até o Ramon com o melhor corpo da vida e falam assim, cara, a bomba tá aí, melhora. Então, por exemplo, o que E aí que você acontece... vê quem realmente tem, Isso. tem capacidade Por exemplo, aprimorada. eu vejo que um dos grandes problemas que acontecem é que vocês não sabem o processo. Igual eu uso a seguinte analogia: quando você entra no avião, você não espera que ele demora 50 minutos, você não espera que ele chegue em 30 minutos. Você não fica enchendo o saco da aeromoça porque ele não chegou em 30 minutos. Porque você entende que o processo demora 50 minutos. Às vezes você até reclama quando o avião que tá lá parado, você não pode descer porque tem um fluxo a mais, e aí sim você reclama. Mas aí o avião não tá voando. Mas né? isso, mas deu uma explicação, né? A aeromoça falou assim: olha, gente, vocês vão ficar aqui 20 minutos por conta desse motivo. Você fica puto, mas você entende o processo. Dentro do processo de emagrecimento, vocês acham que o corpo de vocês consegue perder 5 quilos de gordura no mês? Vocês acham, porque vocês viram um antes e depois milagroso, por isso que a gente não gosta, a gente
deixa o mundo da fake news e o mundo do capitalismo lá fora, dentro do nosso, do nosso ambiente onde a gente faz as coisas. Então, um dos processos que eu falo que eu tenho muita dificuldade, e às vezes é isso que me motiva para vir no Instagram todos os momentos, é explicar para as pessoas quais são os processos que elas vão ser inseridas. Entenda o processo, é quebra de tecido, é perda de gordura, é ganho de massa muscular, é agregação de fibra, quanto tempo demora para você poder fazer isso. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje em dia nas orientações generalizadas, onde tem trabalhos multidisciplinares, é justamente esse. A pessoa não respeita o tempo fisiológico. Ah, você vai fazer isso durante 2 meses para ganhar massa muscular. Eu falo assim, cara, tá errado já, é inerente à questão. Ou seja, a pessoa não entende o processo de ganho de massa muscular para te falar que você vai crescer em 2 meses. 2 meses você não vai fazer nada, só vai atrapalhar a sua vida. Então, um dos problemas hoje em dia que eu vejo é justamente esse. Gente, vocês precisam adquirir conhecimento. Vocês buscam um corpo estético além do limite com um percentual de gordura muito baixo. Eu te garanto, hoje em dia, a maioria das pessoas, eu não trabalho com gente com patologia. À medida que aparece alguém com patologia, aí eu indico que tem um amigo meu nutricionista muito bom, tem um amigo meu endócrino muito bom, tem uma clínica tal muito boa. Eu não trabalho com ninguém com patologia. Eu explico para a pessoa, olha, você tem que procurar esses profissionais para você estar apto a fazer do jeito que eu sei trabalhar, porque eu mantenho dentro do meu grau de competência. Já peguei alguma vez na vida? Já. Não tenho tanto tesão em fazer dieta para esse tipo de pessoa. Às vezes faço até uma consultoria do modo comportamental, mas também não gosto. Hoje em dia não é um produto que eu ofereço mais. E aí o que acontece é o seguinte, muitas pessoas que estão eutróficas para o modelo de saúde, elas querem melhorar. E é onde a gente atua. Exatamente. Bom, não vamos. Ó, já estendeu, velho. Já estendeu, mas tá bom. Então é o seguinte, o segundo ponto, tá? As pessoas que melhoram, elas têm um orientador. Outro ponto também é o seguinte: ter orientador é ter uma especialização, ou seja, você ser direcionado para um dos caminhos, dos possíveis caminhos. E a verdade é que nem sempre você sabe o que você precisa. E o trabalho do coach, do orientador, é saber por você. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Às vezes você não sabe. Você não sabe que se é uma alteração muito brusca na rotina dietética ou se você talvez precise só acertar o treino ou talvez seja uma questão aí de alguma disruptura do ponto de vista fisiológico, bioquímico. Então você não sabe, cara, o que está acontecendo. Às vezes só tem uma leve, assim, um devaneio do que está acontecendo, mas aquilo não é nem perto da realidade. Eu falo, o trabalho de um orientador é orquestrar as situações. Às vezes as pessoas procuram a gente, por exemplo, a pessoa às vezes tem um nutricionista, a pessoa às vezes tem um médico, tem um treinador, e nada tá dando certo. E às vezes a gente entra num processo multifatorial, principalmente às vezes com algum atleta, alguma coisa, e a gente fala assim, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Às vezes a gente descobre, fala assim, olha, esse profissional que tá te atendendo, ele não é da mesma linha que esse, e nunca o que você tá fazendo vai dar certo. Porque os profissionais também, eles não estão conversando. Isso é um outro tema também, uma live que a gente vai fazer, eu já separei, que é justamente esse. Tem pessoa que acha que vai pagar o melhor endócrino, vai pagar o melhor orientador, o melhor nutricionista, o melhor coach, o melhor treinador, e no final ninguém troca ideia com ninguém. É um farofão, é igual você pegar assim, eu tenho o volante da BMW, eu tenho uma Ferrari, o painel da Ferrari, o motor da Lamborghini e você tá tentando. E põe você pra correr NASCAR. Vai correr NASCAR. Muita fé, irmão, que tá é uma salada de fruta louca. E o seguinte, vamos pro terceiro ponto que a gente separou aqui. Bom, ela tem uma rotina, ou se ela não tem uma rotina que é viável para desenvolvimento, ela está aberta à possibilidade de criar essa rotina dentro das possibilidades dela. Isso. O que o Ramon quer dizer é o seguinte, gente, a pessoa, para poder ter um resultado, dentro do universo de vocês, você segue dieta diariamente, você segue uma rotina diária. Dentro do nosso universo, que a gente tem que promover resultado, a gente entende que a pessoa tem que viver camadas de rotinas, ou seja, é uma semana seguido de outra, seguido de outra. A pessoa tem que ser direcionada por uma metodologia que dá certo para ela, identificando pontos individualizados dela, da rotina dela. Igual o Ramon falou, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa vai ter uma dificuldade. E se você, depois que escolheu um bom profissional, não for inserido dentro de uma rotina que vai fazer com que você tenha resultado, você vai travar. E a rotina, galera, ela é plástica. É plástica. Eu tenho um aluno que é piloto de avião comercial, eu tenho um aluno que é médico, com os plantão doidão,
Os Aluno que médicos são tudo doido. Rotina de médico é a loucura. Não, médico é tudo doido mesmo. Em todos os sentidos. Vocês Não, estão eu ligados. admiro os médicos, sabe? Porque Claro que eles são foda. quando eu comecei a fazer dieta pra médico, aí eu ficava pensando, eu falei assim, como que esse filho da puta consegue trabalhar tanto? Eu me culpava. Toda vez que eu reclamava que eu trabalhava pouco, eu falei assim, não, aquele cara trabalha 10 vezes mais que eu. Sério, era inacreditável. Eu falo, como orientador, sabe o que eu faço? Eu tenho a possibilidade de trabalhar com várias pessoas admiráveis. E aí eu comecei a entender, aí o cara falava, não, Danilo, porque aí eu faço plantão, porque eu tenho que fazer isso, eu formei, eu tenho que fazer médico curso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí eu falo assim, pô, mas você não dorme? Ele, não, aí eu durmo dia sim, dia não. Não que isso seja saudável, tá? É admirável a vontade que a pessoa tem de ser exposta a esse ambiente e conseguir sobreviver. Eles assinam embaixo e pra eles tá tudo Não, certo. e detalhe, eles são disposição. Eu falo, a classe que tem mais disposição hoje pra poder ir lá trabalhar, sabe por que eu aprendi que eles fazem isso? Por conta da residência. O que esses caras passam na residência é coisa de maluco, coisa de louco. A residência, na verdade, eu acho que ela foi feita pra poder dar tanta pancada na cabeça Posso deles. falar mesmo. É, pra surrar. E hoje em dia eu vejo, muita mulher e homem é fisiologicamente diferente, o tanto que mulher sofre numa residência. Mas eles saem de lá, é como se fosse formar um exército. Eles saem de lá preparados pro choque, literalmente. E aí você vê o tanto que o nosso corpo ele é adaptável à rotina. Então, aí você pega essa galera, pega piloto comercial, pega funcionário público aí, galera de força de segurança, delegado, policial militar, civil, investigador. Quem Pô, trabalha tem aluno pra viajando, caramba. quem trabalha viajando, que é a Trabalha loucura. viajando pra caramba, tem mais o quê, velho? Sempre tem uns doidos que conseguem superar a loucura, cara. E sempre tem um jeito de fazer, né, E Ramon? sempre dá certo. Às vezes Então, o pessoal a me rotina ela é plástica, galera. Criar uma rotina não quer dizer que você vai ter que largar o teu trabalho lá, deixar de ser médico ou mandar tudo a merda. Não é isso. É criar toda uma estrutura dentro dessa rotina que já existe, criar toda uma estrutura inteligente. Eu tenho médica na consultoria que só faz basicamente refeição líquida e treina 3 vezes na semana. Quando dá é 4 vezes na semana e tá indo tudo muito show. Tá tudo dando muito certo. Porque tá tudo configurado de uma forma inteligente. E outra coisa, configurar uma rotina de forma inteligente, gente, vocês não conseguem fazer isso sozinhos, tá? Porque vocês têm ideias de poucas rotinas. Quando a gente trabalha com isso depois de muitos anos, eu consigo identificar, igual eu falo, dieta boa é aquela que dá resultado. A dieta boa é aquela que dá resultado, e para a pessoa poder ter resultado, ela não pode seguir a dieta só um dia, não. Ela tem que seguir todos os dias e somar isso tudo para a pessoa poder oferecer para a gente uma mudança e ainda assim a gente fazer o nosso trabalho. Exato. Tem gente, por exemplo, que tem a vida muito complicada. E eu falo, às vezes as pessoas antes de me contratar falam assim, Danilo, mas minha vida é complicada. Eu falo pra pessoa, olha, fica tranquilo que até hoje, independente do que foi me exposto, eu sempre consegui fazer. Eu acho que você não vai ser a que vai ser a vida mais complicada aqui da E eu consultoria. falo assim, às vezes tem gente que fala assim, começa, não, ela assim, porque eu sou difícil, né? Aí eu falei assim, cara, você não tem ideia o que é difícil, não. E quando eu pego uma dieta difícil pra poder fazer, eu comunico com a pessoa. Tem 2 pontos que a dieta é difícil. Quando a rotina é muito desestruturada, tá? Ou seja, a pessoa tem 3 tipos de rotina. Eu fiz dieta para uma médica esses dias. Ela tinha uma rotina que era assim, ela trabalhava num lugar e de um lugar ela saía para outro em uma cidade e depois ela voltava. Ou seja, era o caos. Mas quando você ter uma rotina, gente, é você não ter surpresa. É você poder se programar para que você performe durante o dia, independente de qual seja, e você ter tomada de decisão perante qualquer situação que aconteça. É um fluxograma, né? Sim. Eu não sei se eu vou fazer plantão, vou viajar ou eu vou ficar aqui, vou ter que dormir no hospital e daí eu vou ter que comer a comida do hospital. Cara, vamos gerar essas 2 possibilidades. Se for uma, você tem a resolução, se for a outra, você tem a resolução também. A pessoa não tem surpresa, ela Não sabe tem o que ela tem que surpresa, fazer. não E eu tem falo, surpresa. toda vez que em dieta você não souber o que fazer, é ponta solta. Ponta solta, a gente elimina. Ou seja, você comunica a pessoa que está te orientando. Essa pessoa que está te orientando, ela vai avaliar a situação, se colocar no seu lugar e vai saber, olha, nessa situação você tem que fazer isso, isso e isso. E é easy resolver essas pontas soltas. Depois você já tem know-how suficiente, cara, você me fala automaticamente na minha cabeça. Às vezes eu preciso de um tempo para pensar, mas é quase automático na minha cabeça que eu já tenho a solução. Uma coisa interessante, a gente separou os pontos positivos e para não ficar muito longo, né, na hora que a gente começou a listar, a pessoa perguntou ponto positivo e ponto negativo. Um dos pontos negativos que eu falo que a pessoa não tem sucesso, que isso vai ser o tema de outra live, é justamente não comunicar quando aparece um erro. Um erro dentro de um planejamento, gente, é uma ponta solta e essa ponta solta gera outra ponta solta e depois disso é uma cascata que faz vocês desistirem do planejamento. Quantas vezes, Ramon, eu falo para as pessoas assim, aluno meu, olha, qualquer problema que você tiver, você é obrigado a me falar.
Aí a pessoa some durante 6 meses, volta, e aí ela comenta e fala assim, o que aconteceu? A pessoa muitas vezes não sabe, eu vou puxando a língua dela e vai, pra ela poder pensar, e ela descobre uma coisa. Eu falo assim, por que você não me chamou? Porque se você tivesse me chamado, com 5 minutos olhando para sua dieta, interpretando o que você me falou, eu tinha resolvido essa situação. E aí a pessoa colecionou 6 meses chutando balde e voltou ali pro ponto inicial que ela estava. Quando não piorou. Então, gente, ó, ter uma rotina que ela é especializada pro teu caso, ou seja, isso demanda tempo da pessoa que vai te orientar. Lembra, na escolha, olha só, é um problema e frustração na escolha do profissional e você ser exposta a um ambiente que você vai ter sucesso. Não sucesso só de curto prazo, tá? É sucesso de curto, médio e longo prazo. É essencial que vocês entendam que as dietas que enchem os olhos de vocês, elas estão focadas só em curto prazo. Aqui não. A gente foca em curto, médio e longo prazo, porque a qualquer momento você tem que estar apta a caminhar com suas próprias pernas, você tem que estar apta a manter todos os resultados que você alcance e perder 1 quilo, 2 quilos não resolve sua vida. Você tem que perder todos os quilos que estão em excesso e depois aprender a manter essa estrutura. Ah, cara, e fica tão gostoso depois que resolve esse problema. Meu Deus, cara, é um jogo de ganha, 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 ganha lá. Qualquer alteração, cara, que você faça, Dá certo. vai surtir um efeito positivo pra caramba. Cara, você sabe disso, que tem alteração que você vai lá e muda, sei lá, cara, uma pequena coisa em uma refeição específica. Ou você vai lá e fala, não, faz 15 minutos de cardio por dia a mais. Eu faço meia hora. É fazer 45 minutos? É só 45 minutos. Mas só 45 minutos? Só 45 minutos. Vai lá em um mês o corpo dela tá morfado. Eu falo, nessa questão de orientação, quando a gente trabalha com estética, e lembra sempre, nós trabalhamos com estética. São pessoas que estão já com um corpo muito bom e querem melhorar ainda mais. Querem se colocar dentro daquele padrão de beleza. É muito sutil. Tem gente que eu falo assim, olha, continua desse jeito aí que vai dar dando certo. A pessoa, eu quero acelerar. Eu falo assim, olha, se eu tirar uma fruta dessa dieta sua, uma fruta, eu tenho certeza que você vai começar a sentir fome nesse local e você não está preparado para sentir fome. Você não tá preparado. Você não vai aguentar, mas eu posso fazer se você quiser. Aí, geralmente, quando o aluno é iniciante, ele fala assim, eu tiro uma fruta, Ramon. Passa 3 semanas, a pessoa já tá com compulsão alimentar. Eu, assim, falei, viu como funciona? Deixa eu voltar com essa fruta e vamos aos poucos. Fica um comunicado aqui, né? Um alerta. Todas as vezes que você buscar um resultado rápido dentro da mudança de composição corporal, você pode ter certeza. Você não tá preparada para a resposta que o seu corpo vai dar e você vai tomar ferro. E por isso que você precisa estar atento. Quanto mais um corpo ele tá bem direcionado e calibrado, mais você precisa prestar atenção nas nuances, nos detalhes, porque qualquer mínima alteração vai resultar numa alteração estética significativamente grande. Onde que a gente aprendeu isso? Fisiculturismo. Fisiculturismo é onde o cara... escola, né? Se ele se... escola foi o fisiculturismo. Se o atleta se estressar mais do que ele deveria, um estresse mínimo, um cocô que ele não faça antes de subir naquele palco, ou sei lá, velho, uma banana que ele coma diferente do que ele deveria comer, do que foi, né, contabilizado e pensado para ele, pode foder todo o resultado dele no palco. Todo o planejamento. Então vocês veem, né? Essa questão da rotina, ela é muito importante. Então, gente, primeira coisa, a maioria, por exemplo, tem gente que chega lá em casa com uma rotina que eu falo assim, cara, essa rotina sua, a pessoa se esforçou, ela compareceu e deu errado. Mas eu falo assim, não preocupa não, porque não foi que toda culpa sua não. Tem culpa sua no meio? Tem. Mas essa rotina que você escolheu, ela já é fadada a dar errado. Já tá tipo assim, nossa, no final dela, se ela der certo, ela vai dar errado. E então isso é muito importante. E tem o último item, Ramon, que pra gente poder falar que da rotina de sucesso, o que a pessoa tem que ter quando uma pessoa tem sucesso? Nosso último item. Nosso último item? Eu sei de cor. Você sabe de cor? Sei. Resultado, não é? Olha aí, olha aí. Resultado é o que gera constância, né? Quando você vê resultado... Ah, é emocionante, né, Danilo? Cara, eu falo, olha só, você, para ter sucesso, gente, você tem que começar a viver o resultado, você tem que ser o resultado. As pessoas acostumaram a não ter resultado. Você acha que é normal você ter orientador, você ter médico, ter o diabo A4 para você poder ter resultado. Às vezes você tem um conhecimento, também tem, e o resultado não aparece. Você sai de casa todos os dias, você perde tempo na academia, porque a academia toma um puta tempo do caralho, entendeu? Pra você poder ir lá e se esforçar, falar um monte de não e no final não ter resultado. Tem gente que fala que é 1 hora de academia, mas você já pensou que você tem que ir pra academia? Não, você vai, caos, bicho. Você vai ter que se ajeitar pra ir pra academia, você vai pra academia, treina, pega trânsito pra voltar pra casa.
Bicho, Cara, academia é o uma buraco negro do brincadeira tempo. dessa vai um pedação gigante do dia, você sabe Eu disso. sou o louco do tempo, né? Aí eu comecei a entender que eu falei assim, cara, eu tô pouco produtivo. E aí eu peguei um cronômetro de mesa e falei assim, eu vou cronometrar tudo que eu faço. Tudo. Porque aí eu começo a ver, o trabalho que eu tenho para um aluno para poder responder o WhatsApp é tanto tempo. O trabalho que eu tenho para cada aluno para poder fazer revisão é tanto tempo. O trabalho que eu tenho para poder isso. E eu fiquei impressionado com o tempo que a gente gasta para poder tomar banho, comer e preparar e preparar para ir para um lugar e com o deslocamento. É impressionante, porque aí eu falei assim, pronto, o tempo que eu achei que eu tinha estava aqui. Porque na hora que a gente vai fazer as contas de schedule, de tempo, a gente não coloca esses tempos de E é transições. muito louco que quando você tem noção disso, aí você vê essas pessoas lá na academia que elas querem ter resultados, elas não estão tendo resultados. Passa ano, e elas não estão tendo resultados, aquilo não tá trazendo basicamente nada, senão Ela não perda tá de tempo. mudando, ela não tá olhando pro espelho e Cara, vendo é um corpo melhor. desesperador pensar que essa pessoa tá investindo tanto tempo da vida dela em não ter resultado. Uma vez eu brinquei com uma pessoa, ele também estudava o que eu estudava, né, e não treinava. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você devia saber muito mais do que eu. Falei, por quê? Porque eu me enfio na academia 3 horas por dia. O que você tá fazendo nessas 3 horas? Você é profissional de Netflix? O que você tá fazendo? Quantas séries você tá vendo? Porque eu falei, todo dia você tem 3 horas a mais do que eu, porque eu tô ali enfiado na academia e fazendo cardio. Você é obrigado a saber muito mais que eu comentei com ele e fiz, na verdade, foi uma brincadeira, era amigo meu, e falei, cara, mas é verdade. Por quê? Porque a academia toma muito tempo, gente. E por tomar muito tempo, você tem que viver o resultado. Não existe isso de você não viver o resultado. Então, se você hoje é exposta a um ambiente, a uma rotina, mesmo tendo tudo que eu falei ali em cima, tá? Você teve a sua frustração, você escolheu um bom profissional, você tá numa rotina e você não vê o resultado, nada disso funciona. A gente separou esses 4 itens porque são os 4 itens para uma pessoa começar a ter um ambiente ideal para que ela tenha resultado. Vocês veem aí as pessoas que o Ramon posta, ou que eu posto, ou então seus amigos referência, ou então esses modelos fitness que você vê aí pela internet. Cara, é muito complicado. Se você tiver uma falha em qualquer um desses pontos, que eu te garanto, faz uma reflexão na tua vida. Você às vezes não teve resultado porque você teve uma falha e deixou essa falha o quê? Progredir para você ter um problema que ele não foi solucionado e você desistiu. Para vocês verem quanto que é complicado. É impressionante. O desespero que me dá de pensar que se eu fizer tudo que eu venho fazendo com relação à rotina alimentar, com relação a regular as métricas da minha vida, com relação a tempo, a treino, a cardio, a tudo que eu faço, a recurso ergogênico, investimento, Tempo, dinheiro, o tempo que eu demoro, saúde. o estresse que eu passo para viver isso. Cara, a chance de eu pensar assim, de que isso não vai resultar em nada, ou vai resultar em, tipo, numa porcentagem menor do que 100% de aproveitamento, cara, me deixa desesperado. Isso aqui é muito interessante, Desesperado. tá? Olha só como Não é pode interessante. ter erro, é inadmissível. Uma pessoa que já viveu o resultado, que já foi o resultado, ela não aceita ter uma ação que não está inclusa dentro de um plano que vai fazer com que ela tenha resultado. Vocês acham que se eu fosse pra academia pra não ter resultado, você acha que eu iria? Mas nem a pau. Eu falo com o pessoal, eu falei assim, gente, se você virar pra mim e falar assim, olha, a partir hoje, os próximos 6 meses, você vai pra academia pra não ver um pingo de resultado. Nem lá eu iria. Eu falo com toda a certeza vou do ler um mundo. livro, qualquer A coisa. academia, ela é boa porque ela gera resultado. As pessoas acostumaram a não ter resultado. E outra coisa, não ter resultado é uma coisa muito perigosa dentro de um planejamento, tá? Sabe por quê? Isso eu vou dar um exemplo. E detalhe, quem se fode com isso do não resultado é a pessoa que está sendo orientada. Porque quando você não tem resultado e você está fazendo por conta própria, cara, às vezes você toma um ferro, mas não é tão grande. Agora imagina o problema que é. Uma pessoa que é orientada não tem resultado, a pessoa tenta corrigir, não tem resultado, aí sabe o que acontece? Os maiores erros que você pode imaginar. Entram com recursos farmacológicos para a pessoa poder ter resultado. Recurso farmacológico, gente, não foi feito para a pessoa ter resultado, foi feito para poder otimizar um resultado existente perante uma pessoa que já está alinhada e já tem um direcionamento. Potencializa, ela catalisa um processo. Ela não é fator corretivo. O que a gente mais vê hoje em dia é que as pessoas estão se fudendo literalmente, e isso vai fazer com que qualquer pessoa que trabalhe da maneira correta vai ter aluno pro resto da vida. São fármacos sendo utilizados em sistemas instáveis para a pessoa poder viver uma maquiagem hormonal, porque eles dão uma melhoradinha, mas no final das contas ela vai colecionar inúmeros problemas metabólicos, funcionais, estruturais, psicológicos. Isso aí é papo para 10 horas de podcast, né? Vai longe. E aí é o seguinte, concluindo então, esses são os pontos que nós separamos para que você
comece a ter um ambiente estável para você poder começar a ter resultado. E o que isso é bom para você que participou dessa live? O que isso é bom para você? Comece a refletir sobre a sua vida. Se você tiver qualquer ponta solta em cima de qualquer um desses pontos, você pode ter certeza, você está fazendo de forma incompleta. E depende de você ter autoconhecimento, de você ter tomada de decisão para poder corrigir esses problemas. Ninguém vai corrigir esses problemas para você, tá? E se você não começar a agregar esse ponto, que é o ponto inicial, o ponto inicial, gente, olha só como é que é muito mais complexo ter um corpo. Na hora que você vê uma pessoa tendo um corpo, às vezes as pessoas que estão fora do processo que estão vendo os resultados dos alunos falam assim, nossa, mas como é que você consegue? O que você toma? O que você faz? Aí eu falo para as pessoas assim, nossa, ele não tem nem ideia do que é feito aqui dentro. Não, e sabe o que é interessante, Danilo? Eu vejo muito, eventualmente me mandam posts de profissionais e tudo mais, né? Olha lá, irmão, ou aparece na minha timeline, eventualmente a gente acaba vendo. E daí eu vejo as pessoas pregando assim, é só fazer o básico. Básico bem feito, e dá certo o básico bem que é feito? só fazer o básico, eu concordo. Sim. Mas o básico não é porque é básico que é fácil de fazer, galera. Não. Tem jeito específico de fazer o básico. Então, saber o que precisa ser feito é muito fácil. Razoavelmente fácil. Ok, é o básico, todo mundo sabe, é meio que senso comum. Mas entre saber o que é o básico e saber como executar e chegar até lá para deixar o básico ok, para deixar o básico exequível, aí é uma jornada diferente. Existe um exemplo que eu sempre falo que as pessoas, tem muita gente, um perfil de pessoas que elas estão, entre aspas, se atrapalhando por conta da idade, ou seja, aquela mulher que já teve um corpo e aí simplesmente com o tempo ela vai perdendo o corpo dela, ela vira pra mim e fala assim, eu tenho bons hábitos, eu faço boas escolhas. Eu falo assim, olha, bons hábitos e boas escolhas é bater palma por tomar banho. Isso aí é muito fácil de fazer. E eu mostro pra pessoa, sabe como? Eu falo assim, olha, se eu pegar um menino de 15 anos de idade, falar com ele, olha, eu vou colocar 100 alimentos nessa mesa e vou colocar 10 que você não deve consumir de forma regular e vou te dar R$1.000 para cada um alimento que você achar, você pode procurar aí e me falar. Eu te garanto, ele vai achar os 10. Eu falo assim, então uma habilidade que um menino de 15 anos de idade tem, você falar que isso vai resolver a tua vida, não vai. Fazer boa escolha, gente, é muito fácil. Se eu pegar todos vocês e falar assim, gente, o que vocês não devem fazer na vida? Todos vocês sabem fazer. É aquele negócio, é básico? É básico. Treinar todo dia é básico. Sim, fazer cardio é básico. Você não comer fritura é básico. Você o quê? Não comer pizza todo dia é básico. Então, o básico, ele não resolve a vida de vocês e vocês começam a perceber que o básico, na verdade é o seguinte, o básico é básico, tem que ser feito. É o know-how do básico. É o que fazer com o básico, né? Exatamente. Eu falo, gente, o básico é um monte de tijolo que tá ali. Você precisa do tijolo. Mas é o seguinte, vai construir a parede só com tijolo sem saber fazer o que tá fazendo. Entendeu? Vai cair. Você vai até consegue construir, né? Um pouquinho em pouquinho, assim, você cai. É assim, ó, você acha que o trabalho do pedreiro lá que fez tua parede é muito fácil. Beleza, irmão. Eu vou pegar o cimento, a areia e vou dar os tijolos pra você e você vai fazer uma parede igual. Quero ver se fazer. Não faz. Vai entendeu? fazer, vai ficar tudo estrupiado, os negócios tudo caindo, tudo torto, fora de prumo. Isso é o que acontece quando chega pra gente. É exatamente o que a gente vê acontecendo. É básico, pô, é simples, é só montar um tijolo em cima do outro, colocar uma massa entre um e o outro, vai dar certo. Não é assim, irmão. Não e uma coisa legal, que é o que a gente faz no nosso Instagram, é justamente isso. A gente tá fornecendo pra vocês o básico, porque as pessoas que às vezes chegam até a gente, elas estão tão com falta de conhecimento ou então acreditando na coisa errada, porque a coisa errada ela enche os olhos, a coisa errada ela tem um resultado rápido, a coisa errada sempre tem, nossa, teve uma amiga minha que ficou muito bem. É igual, vou dar um exemplo aqui, algumas pessoas elas procuram alguns processos de mudança de composição que elas são fáceis. Isso é fácil porque você paga um dinheiro e faz. Igual lipo. Cara, lipo nunca fica bom. Entendeu? Se você for pegar quantas pessoas de corpos exemplares, e quando eu falo corpo exemplar, gente, é o seguinte, pra mulher igual a nossa aluna, ela vai chegar num lugar, ela vai ter o melhor corpo de todo mundo que ela tá lá dentro. Esse é que é o nosso ponto que a gente pega, né, que a gente prioriza pra gente poder chegar a uma mulher, nenhuma delas vai ter lipo. Por quê? Porque a lipo não fica boa. Depois, na hora que você perde gordura, a barriga fica esquisita, fica esticada, ela não cola na musculatura. Então, dependendo do método que você escolher, você nunca vai ter um corpo. É porque o olho humano, ele quer ver algo harmônico. O conceito de beleza, né, ele é inerente aos olhos, né, a como um olho enxerga, o que ele é habituado a enxergar. Por isso, se colocar uma lente azul, vai ficar ok, uma lente verde vai ficar ok. Se botar uma lente vermelha, vai ficar esquisito. Por mais que aquilo pudesse ser até aprazível, de alguma forma mais exótica, vai ficar esquisito, porque não é algo que é natural, aquele visual não é natural. E a mesma coisa do que a lipo. A lipo é a lente vermelha.
Eu falo, Ela causa uma alteração que até, né? a pessoa pode até fazer, mas ela entende que ela escolheu o caminho fácil, ela escolheu um caminho que existem danos morfológicos, mesmo se ela seguir dieta pro resto da vida. E isso não é falado. Isso não é É falado. uma scar, né? É uma já cicatriz aconteceu. que ela vai carregar pro resto da vida. Já e a cicatriz aconteceu. não se leia a cicatriz em si, literalmente. A lipo é a cicatriz. Na verdade, é o seguinte, a pessoa que entende que a lipo, às vezes, atrapalhou ela mais do que foi bom, sabe qual que é? É a pessoa que continua em dieta, treinando, em dieta, treinando, em dieta, treinando, e ela consegue dar um ponto de reset no corpo dela, ela consegue resetar a E ela gordura do corpo chegou- dela. E aí sabe o que ela fala? Ela fala assim, Danilo, por que minha pele da barriga ela não fica assim? Aí eu falei assim, olha, e detalhe, eu já vi algumas lipos ficarem boas, tá? Na hora que a pessoa abaixa a pressão de gordura, mas eu sei não que que fica é. igual. Não, nunca fica igual, nunca. Tanto que pra gente que orienta, fica nítido. A gente olha, só de eu pegar na pele da pessoa, eu sei que ela fez lipo ou não. Não precisa Entendeu? pegar. Eu só olhando. Só olhando? Ixi, Isso mas são é seus fácil. olhos claros que devem fazer isso. Meu olho marrom não dá isso não, tá? Já tentaram me enganar, velho. Já? Já tentaram me enganar. Mas é muito... Eu já sei que é. Pela distribuição de gordura da pessoa, eu sei o que ela fez. Entendeu? Porque naturalmente, às vezes eu falo com a pessoa, falo assim, você já fez procedimento aqui? A pessoa não. Eu falo assim, é engraçado, essa distribuição de gordura sua, ela é muito diferente de tudo que eu já vi, mas pode ser que aconteça. É só você na face da Terra, única. Aquele negócio. Então, gente, a gente falou esse negócio da lipo pra vocês poderem tomar cuidado, tá? Nossa, a gente Cuidado. já tá viajando, Danilo. Vamos interromper voltar isso ao aqui. resultado. Então é o seguinte, galera, olha só. Então, muito obrigado pra todos vocês que participaram da live. Obrigado, viu, E galera? a gente não vai abrir o espaço, né, pra gente poder responder as perguntas, mas a gente tem Eu nem aqui, sei ó. se teve pergunta. Eu acho que teve. Fala aí com o pessoal um pouquinho que eu vou procurar aqui pra ver se teve alguma coisa. Nossa, teve coisa demais aqui. É o seguinte, eu Já vou mandaram pegar, alguma eu vou pegar essas perguntas que fizeram aqui, tá bom? Pra gente poder colocar e depois como pontos pra gente Sim. poder organizar. E eu espero que vocês aí, ó, nesse período que a gente vai estar aqui criando conteúdo, aproveitem bastante. Isso aqui Aproveitem, é pra galera. vocês, tá? Aproveitem. A gente tá aqui com uma boa Intenção. intenção. A gente quer mostrar um pouco de como as coisas podem ser diferentes, de que não precisa ser aquela coisa errada que vocês estão habituados e que já virou normal, né? É Aquele normal básico estar que já errado. ficou não é assim, cara. Não é E assim. o Eu me nosso- coloco no lugar de vocês e eu vejo, às vezes eu me vejo assim, estampado na cara das pessoas, assim, o Ramon de 15 anos atrás, que não sabia o que fazer e tava batendo cabeça em tudo que é canto, eu vejo a mesma atitude. E o legal é que com a rede social a gente começa a vivenciar pessoas que nos assistem, pessoas que usam o que a gente fala e tem resultado e comunica a gente, pô, nossa, isso aqui mudou minha Nossa, vida, eu nossa, fico feliz muito demais. obrigado. É. Às vezes acontece, Deus sumiu algum tempinho, tipo assim, é menos de 24 horas. Aí muita gente pergunta, nossa, você sumiu. E aí teve uma vez que eu fiquei sem postar por conta de um teste que eu tava fazendo no Instagram, tipo assim, fiquei sem postar 24 horas. Eu recebi uma avalanche de mensagem, onde você está? Eu tô aqui pra fazer meu cardio, será que o meu Instagram deu pau? A pessoa, será que deu pau? Deu pau? Você postou hoje? Você que bloqueou. Entendeu? Às vezes acontece. Mas então, galera, ó, muito obrigado a todos aí que participaram. Eu vou pegar todas as perguntas, tá, que foram feitas aqui. Então, quem participou aí, também obrigado. E esperem, porque a gravação desse podcast, ela será feita da maneira que a gente fez aqui. Isso. Mandem pra gente também, tá? É a primeira vez que a gente tá fazendo isso Tem aqui. uma caixinha no teus No stories, meu stories, tem uma caixinha no do meu. Ramon. Então vocês podem. Pode, de tempos em tempos a gente vai abrir para temas também. Lembra sempre, galera, que a gente tá botando a cara. A gente pegou, comprou os equipamentos, a gente colocou, a gente instalou, a gente ficou aqui 2 dias para poder montar tudo. É a melhor maneira que a gente poder fazer, mas o Deu tudo feedback errado de agora que a vocês... gente foi ligar. Deu nada, a gente tá aqui falando pro pessoal, mas é porque na prática, na teoria a prática é outra, né? Ixi, Então, nossa. manda o feedback pra gente, porque é muito importante. Como isso tudo que é feito pra vocês, você que assistiu, manda um direct pra mim, manda pro Ramon, explica pra gente o que foi bom, o que foi ruim. Isso, até porque na formatação de como a dia- gente está se expressando, na formatação de, né, às vezes tem um detalhe, né, que deixa a experiência de vocês mais agradável. Então vocês podem mandar, a gente. Tá E outra aberto coisa, isso. a gente se que tá vocês aqui seguem a gente e endossam o nosso conteúdo, vocês têm total direito de cobrar também e falar, ó, não dá para fazer melhor assim, talvez tenta, Tá. experimenta. A experiência do usuário é muito importante pra gente. Uma vez que a gente tá aqui criando conteúdo, a gente perde um pouco isso, tá? A gente perde a experiência do usuário de acompanhar a criação de conteúdo. Então, gente, participe. Muito obrigado pra todos, né, Ramon? Obrigado, a gente fica muito agradecido mesmo, cara. E ó,
A gente só tá Continuem. aqui porque vocês estão assistindo. Exato. Senão, não Isso, tava a aqui. motivação de tudo, né? Pra gente poder ter criado todo esse ambiente aqui, a gente poder estar aqui, pra poder levar informação pra vocês. E, ó, tamo junto demais. E é isso aí. E vamos pra cima, né, Ramon? Beijo, Aberta galera. a segunda temporada. Tamo junto. Aqui, ó. Tamo junto demais. Valeu demais. Obrigado, galera. Tchau, tchau.